Continuando o nosso cultivo de emoções, um caminho para a transformação moral, vamos prosseguir cultivando a tristeza. Do mesmo modo que as demais emoções que vimos até aqui, o cultivo faz-se através de duas principais. A poda é o alimento, adubar para o crescimento, amparar para o desenvolvimento do potencial. A poda da tristeza é fácil de compreender, pois está diretamente ligada ao aspecto estrago em uma planta. Produzimos esse estrago quando não olhamos com atenção que ela merece, e deixamos que o tóxico a vitimize e a destrua. Joana afirma que a tristeza sem lamentação, sem queixa, sem ressentimento, é, pois, psicoterapêutica. Esse é um componente essencial para identificar quando precisamos de uma inversão mais severa. Silenciar nossas palavras e pensamento porque adentramos a postura queixosa. Reclamamos sem o intuito de aprendizado ou crescimento, como se Deus estivesse esquecido ou abandonado-nos. Esse é o comportamento direcionado pelo ego adoecido quando agimos assim. A tristeza torna-se um movimento devastador, tornando-se revolta ao indivíduo que se vitimiza sem igual. O obscuramento dado por essa postura faz com que as dores da vida sejam interpretadas unicamente e exclusivamente pelo viés negativo, como afronta, punição ou capricho divino. O ego doente pelo excesso de si mesmo não consegue enxergar a necessidade de mudança, aprendizado que pode tirar da situação, o reajustamento para melhor que pode fazer, por isso mantendo incapaz de atribuir sentido positivo às perdas e às dificuldades. O essencial no cultivo dessa emoção é o cuidado que devemos oferecê-la para que nos ajude a cumprir com a tarefa de introspecção e crescimento interior. Todos estamos aqui para evoluir e crescer, então aprendemos com nossas emoções, né? Não comparamos com o nosso buraco, podemos dizer que nos interiorizamos. Toda reflexão é aprendizado que extraímos daquela situação dolorosa. Será terra fértil para seu preenchimento. Verificamos com isso que a forma como vivemos nossa tristeza resulta em saúde ou adoecimento mental. O que resulta positivo se dão a partir do momento que nos livramos de se queixar para adentrar na reflexão profunda, cultiva que presume-se um trabalho. Por isso o mentor diz, a tristeza deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, cultivando o espiritual. Infelizmente, escolhemos a dor como método pedagógico. Cuidamos da saúde apenas como ela está debilitada. Valorizamos o dinheiro quando ele nos faz falta e percebemos a importância de um ser querido quando ele foi, de nosso convívio direto. Cultivamos a tristeza não quer dizer vai dar vazão ela sem limite, e sim dar espaço para que nos conduza à reflexão profunda e nos permita aprender mais acerca de nós mesmos e da vida, sobre o que realmente é importante e sobre a melhor forma de agirmos. Quando a tristeza é impulsionada pelo ego saudável, faz-nos enxergar a vida pelos olhos divinos da evolução infinita. Por isso, sempre nos mostra algo a mais que temos que aprender. Por ser adequadamente cultivada enquanto energia de introspecção, a tristeza faz-nos repensar e viver e aprender com as dores que ela nos oferece. Toda essa experiência nos fazem sentir dentro daquele buraco que são, na verdade, vivências divinas, que têm por finalidade nos tornar pessoas melhores e maduras. Se sermos inflexíveis ou egocêntricos, tornamos-nos essa vivência prejudicial.
e a tristeza perde a sua finalidade terapêutica. Se deixarmos a orquídea sem cuidado naquele período em que não apresenta as flores, certamente ela apodrecerá, e diminuindo serão as possibilidades de voltar a florescer. Porém, se soubermos cultivá-la frequentemente, as suas necessidades de alimento e iluminação, dos cuidados, poderemos obter melhores e até mais bonitos resultados. Quando somos atraídos por alguém, seja em um relacionamento afetivo, amigável ou profissional, é natural ficarmos abalados introspectivamente. A emoção então surge em um momento de parada proporcionada pela falta de energia. É evidente ser muito mais fácil negar do que o outro nos abandonou, que o colega nos feriu e que o cônjuge nos magoou, do que investigarmos nossa realidade pessoal e nos transformarmos. O que deveríamos mudar? Como poderia ser melhor? O que poderia ter feito diferente? Como será daqui para frente? Qual a minha responsabilidade nisso tudo? Ainda não aprendemos a valorizar essa referência pessoal, como ela merece. Não é simplesmente pensar sobre a tristeza, é olhar para ela de verdade, se aproximar, sentir, ouvir e dialogar. Aprender a crescer é transformar-se ou regredir-se, destruir-se ou destruir. São opções de alcance a todos. Devemos aproveitar tudo isso e rever conceitos, ideias, exigência, postura, fantasia, crescendo a cada dia, a cada episódio e a cada oportunidade que temos na vida. Se vivemos processo de perda de um ente querido, de uma separação, de uma traição, avaliamos nossas pendências e aprendizados. Certamente daremos mais valor à presença dos que amamos. Identificaremos o quanto era importante ou será importante em nossa vida, quando nos fazemos, proporcionando o sublime sentido da gratidão. Talvez isso até que nos estimule a uma mudança de comportamento com os demais e à nossa volta, e nos faça repensar nossa própria impermanência. Ao perdermos o emprego, poderemos esbravejar e tentar incriminar ao mundo. Perguntar a Deus, Ele quer nos ensinar com isso? Certamente há muito que crescer, rever postura, desenvolvimento, amadurecimento emocional. O mesmo se faz em relação a dores de uma amizade interrompida, de um projeto frustrado, de um desencanto, por prejudicarem ou difamarem. Por nos prejudicarem ou difamarem. Precisamos transformar tudo isso em um adubo para produzir terra fértil. É preciso fazer isso consciente, pois ao nos depararmos com outro cônjuge e outros trabalhos, não podemos mais ser os mesmos. Precisamos dar sentido àquela perda e nos tornarmos melhor, formar de forma artificial ao endurecida, mas interior decorante, de reflexão e aprendizado que obtemos. Essas são as orquídeas que cultivamos das introspecções que nos proporciona. A orquídea é uma flor especial para simbolizar a tristeza. Por ser uma planta belíssima, ao mesmo tempo extremamente sensível, necessita de cuidados especiais, quase que particularmente à medida exata. Assim também o cultivo da tristeza necessita de um dia a mais ou a menos de introspecção, pois tem uma medida exata do silêncio, da reflexão e do aprendizado. O excesso por qualquer uma das partes, esse também no cultivo da orquídea resulta uma perda da próxima flora. Ao vivermos aquela dor, devemos aproveitar as experiências, fazer brotar um ambiente inóspito, uma linda flor. O cultivo fará resplandecer os bons sentimentos e o desejo de viver
oferecendo ao jardineiro paciência e fiel a recompensa do Pai.